Sejam bem-vindos à teleaula referente ao terceiro fascículo, que diz respeito à atuação dos tribunais de contas em fascículo claro do próprio controle social. Esse terceiro fascículo, então, como vocês veem, trata da relação da sociedade com as instituições de controle chamadas de tribunais de contas. Vocês assistiram tiveram aulas do primeiro fascículo com o professor Oscar Dalva Filho, com o professor Plínio Bortolotti, referente ao segundo fascículo, e hoje nós vamos tratar do terceiro fascículo, que trata exatamente da relação da sociedade com as instituições denominadas de controle externo, que são os tribunais de contas e que tem como parâmetro o Tribunal de Contas da União. A sociedade brasileira, ela tem instrumentos de largo alcance para exercitar a sua cidadania com plenitude, provocando principalmente os órgãos de controle. São órgãos institucionais, são órgãos estatais, são órgãos que recebem custeio do próprio Estado, do Estado do Ceará, dos municípios e da União, e por isso mesmo nós que fazemos esse controle externo temos a obrigação de dar uma satisfação à sociedade. Nós estamos aqui, portanto, abordando o tema e antes de entrar especificamente na atuação dos tribunais de contas, entendo que é necessário dar uma visão mais ampla e do aspecto histórico da existência dessas cortes de contas, que não é coisa recente. Na verdade, embora em que pese o Tribunal de Contas da União ser do final do século XIX, 1892, foi instalado em 1893 e foi criado em 1891, mas, na verdade, as instituições de controle, elas surgiram há milhares de anos, né, na Mesopotâmia, no Oriente Médio, no Egito, principalmente na Grécia e na Roma Antiga. Então, antes de nós falarmos especificamente da atuação das cortes de contas em si, no caso aqui, especificamente, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará e o Tribunal de Contas dos municípios do Ceará, nós vamos fazer, de forma breve, uma explanação sobre a origem dessas instituições. Na Mesopotâmia antiga, os povos instalados ali, principalmente o povo sumério, eles já exerciam esse tipo de controle com referência aos bens econômicos que circulavam, né? O próprio Estado sumério, né, principalmente o que os arqueólogos conseguiram comprovar cientificamente a partir de registros que foram descobertos na cidade de Ur, na Suméria, ali no Golfo Pérsico. Inclusive essa cidade é bíblica, porque a Bíblia faz referência como tendo sido a origem da família de Abraão. Os arqueólogos encontraram esses tabletes de argila, barro, né, com inscrições, com a escrita chamada cuneiforme, que dava conta desse controle que era feito pelo Estado sumério, né, determinado, logicamente, pelos reis e imperadores da região. A atividade também prosperou no Egito. O Egito, principalmente, eles tinham um controle rigoroso na produção de bens, até mesmo porque eles dependiam quase que exclusivamente da safra do rio Nilo. E para isso era preciso exercer um controle muito rigoroso para poder esse controle frutificar em termos de recursos. Haja vista, imaginemos nós, os recursos que foram envolvidos na construção daquelas grandes pirâmides que lá estão. A verdade também é que na Grécia Antiga já existia, aí por volta do século III a.C., comprovadamente também, uma instituição chamada Tesoureiros da deusa Atenas. Aí por volta da época, inclusive, do meu xará, do Alexandre o Grande, esses tesoureiros eles eram eleitos todos os anos para tomar as contas dos administradores gregos, né? Chamados secretários, eles eram chamados de secretários.
Mas essa instituição, um grupo de 10 tesoureiros, que eram eleitos anualmente e eram denominados de tesoureiros da deusa Atenas, eles tomavam essas contas e se o administrador não prestasse contas regularmente, ele poderia sofrer o pior de todos os destinos na Grécia Antiga, que era o ostracismo. É interessante isso aí, porque é o afastamento do cidadão. O cidadão grego, a coisa que ele mais valorizava era o fato de ser portador da cidadania da Grécia. Então, o desterro, né, o afastamento do cidadão da terra onde ele morava, por exemplo, do cidadão de Atenas, que sofria, passava 10 anos, era condenado a passar 10 anos fora de Atenas, para ele era preferível a morte. A palavra se dá de ostracismo porque eles votavam em casca de ostras. Então, quando ele votava na casca da ostra e juntava aquilo dentro de um cesto para ser apurada a votação, então passou-se a chamar ostracismo, que é a palavra que nós usamos hoje cotidianamente no português, inclusive do Brasil. Vocês podem ver, os políticos do mensalão que foram afastados dos seus cargos, eles sofreram rigorosamente o que ainda chamamos hoje, mas já há mais de 2.000 anos, que se chama ostracismo. O povo que mais deu atenção à instituição de controle, sem dúvida nenhuma, marcadamente foram os romanos. Os romanos, aí na época de Júlio César, por exemplo, já funcionava lá na Roma antiga, e ainda tem as ruínas lá no Fórum Romano da instituição chamada Tabulário. Esse tabulário nada mais era do que o local onde se concentravam todos os registros das despesas, né, os recursos que ingressavam no tesouro romano, como também das despesas. O nome daí, tabulário, é porque exatamente as placas onde eles registravam essas despesas e receitas eram tabulae, cada uma. Tábula de receber, a tábula de gastar. Então, daí o nome tabulário, onde se juntavam essas tabuli, no plural do latim, tabuli. E ele fazia esse controle, e inclusive eles tinham uma magistratura específica para isso, que eram os questores. Né? Trocando em miúdos, né, vulgarmente dizendo, esses questores nada mais eram do que questionadores dos dinheiros de Roma. Eles prestavam conta, inclusive, ao Senado romano, como nós fazemos hoje, ou seja, os tribunais de contas, eles atuam em função, né, auxiliar o poder legislativo. Então, no caso, o Tribunal de Contas da União, em Brasília, atua, né, exerce as suas funções em auxílio ao Congresso Nacional. Os tribunais de contas, as Assembleias Legislativas. E no caso específico do Ceará, nós temos ainda o Tribunal de Contas dos Municípios, que atua em função auxiliar aos municípios, mas também à Assembleia Legislativa do Estado. É um modelo de maior produtividade. Pode aparentar que há um gasto maior se existisse um só tribunal, mas, na verdade, levantamentos que nós fizemos dos dois tribunais já apontaram que a fusão dos dois tribunais, por assim dizer, a junção, né, seria mais onerosa do que o modelo que nós já temos e que vem funcionando razoavelmente bem desde a década de 1940. Então, nós entendemos que essa atuação deve ser melhorada, deve ser otimizada, e é por isso mesmo que o Tribunal de Contas dos Municípios, em parceria com a Fundação Demócrito Rocha, o jornal O Povo, está promovendo esse curso para poder despertar o controle social, o controle que é feito pela sociedade. Na Idade Média, a sociedade feudal, né, os reis, montaram um sistema, depois da queda de Roma, eles montaram um sistema de exploração da sociedade, de domínio, em que perseverou durante muito tempo. Né? Perseverou durante muito tempo e pouco se falava em controle. Por quê? Porque o rei era o dono de tudo. Né? Até um deles chegou a dizer que ele mesmo era o Estado. Né? Luís XIV chegou, num bom francês, que eu não sei falar direito, mas vou dizer, né? L'État c'est moi, ele disse, o Estado sou eu. Né? Se considerava como reis divinos. E essa situação, então, portanto, não permitia que a sociedade atuasse exigindo do Estado
tá certo, os seus direitos, né, pudesse reclamar. Pelo contrário, aí daquele que reclamasse, estaria, inclusive, arriscando o pescoço. Mas, com o tempo, houve uma evolução, com o surgimento dos chamados monarcas, aqueles que eram mais déspotas esclarecidos, aqueles que reconheciam que a sociedade poderia viver melhor, eles passaram a reconhecer alguns direitos do povo. E na França, de 1318, o rei Filipe o Longo, por exemplo, ele criou, ele mesmo, por iniciativa dele, uma Câmara de Contas junto ao parlamento francês, para tomar as contas dos gestores, dos administradores públicos, aqueles que pegavam dinheiro, que é de todos nós, dos tributos, para fazer obras, para prestar serviço, um Estado prestador de serviço. Mas isso são raridades. Na verdade, os tribunais de contas do modelo que nós temos hoje só foram criados no início do século XIX pelas mãos de um dos maiores ditadores da história da humanidade, que foi Napoleão Bonaparte. É claro que ele, quando criou o Tribunal de Contas da França, ele não estava pensando no povo francês, ele estava pensando em ter uma administração mais ágil e mais econômica para atender os sonhos dele, o desiderato dele de ser um imperador, né, da Europa todinha, como ele chegou a tentar. Mas, de qualquer forma, ele deixou esse legado, né, fez uma reforma administrativa muito profunda na França, que até hoje serve de parâmetro para as administrações públicas, principalmente do Brasil, que sofreu uma influência muito forte do direito francês. Então, ao longo de toda a Idade Média, surgiram esses, digamos assim, esses conselhos que prestavam contas ao rei, o rei que delegava, e esses conselhos se deslocavam às mais longínquas províncias das monarquias absolutistas, os territórios, chegando inclusive na Inglaterra a instituição denominada de Royal Exchequer, e que ainda hoje é o mesmo nome. Só que não funciona como um colegiado, uma corte. Mas na época, né, no século XIII e XIV, era de fato um colegiado de membros, composto por membros indicados pelo rei. Eles iam tomar contas, né? Daí, nós nos lembramos ainda que muita gente acha que é uma mera lenda, um mero mito, mas já existem indícios, já descobriram indícios de que o bandido, né, chamado Robin Hood, chegou a existir e ele tinha de fato um confronto com o irmão do rei Ricardo Coração de Leão, que era o João Sem Terra, porque o rei Ricardo Coração de Leão estava nas cruzadas, e o irmão dele usurpou do poder, apoiado pela própria mãe, e existia esse conflito lá na Inglaterra daquela época, do século XIII. Mas já existia nessa época um órgão específico para que a administração prestasse contas. E foi esse embrião, esse colegiado, que deu origem no futuro a os que nós chamamos hoje de Tribunal de Contas, que funciona na maior parte dos países do hemisfério ocidental. Né? Alguns de influência do direito anglo-saxônico, do direito inglês, como o Canadá, os Estados Unidos da América do Norte, a própria Inglaterra, não tem essa instituição. Mas a maioria dos países do hemisfério ocidental, a partir da França, a Itália, a Alemanha, a Bélgica, enfim, a maioria desses países europeus, inclusive a própria União Europeia, tem um Tribunal de Contas da Comunidade Europeia. No Brasil, nós sofremos uma influência muito forte do direito francês. A partir da Revolução Francesa, 1789, desculpe, a Revolução Francesa chegou ao Novo Mundo pelas mãos daqueles que estudavam na Europa, e esses ideais revolucionários da Revolução Francesa se disseminaram nas três Américas, e aqui no Brasil nós ficamos, por conta dela, da Revolução Francesa, com instituições que ainda hoje refletem esse ideal, mas que, como nós estamos aqui, essa é a nossa motivação maior de estar aqui, é exatamente fazer com que a sociedade seja a nossa parceira principal. Então, além de ser meramente um cliente, a sociedade deve ser também uma parceira na atuação desse controle, para que nós possamos, para que o Estado brasileiro possa, de fato, oferecer
serviços de qualidade para a população.